Filio e fila de Deus, escut esta palavra, voce nao esta aqui por acaso. Hoje, o senor tem uma revelação para a sua vida. Quando a trova tentam apagar a sua luz, quando a duvida sufocam a sua fé, e nesse exato momento que Deus levanta sua voz e declara, você é maravilhosamente feito, obradas min amaos. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque que será liberado aqui pode transformar sua alma e restaurar sua esperança. Mundo onde a escuridão parece engolir a luz, onde a incerteza invade nosso coração e a duvida sussurra nosso ouvido, e ora de lembrar que somos filho da promessa, herdero de uma linhagem que não se curva diante das adversidade. Assim como o povo de Israel teve que atravessar o deserto para chegar a terra prometida, também no estamos chamado a enfrentar nosso proprio desafio, a superar montana e avancer batalha espirituelle. Nesta jornada, é fácil se perder, é fácil se desencorajar, mas é exatamente nesse momento que precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Temo guia, pastor que nos conduz a través das águas turbulenta e nos leva a pastagens verdejantes. E ele quem nos dá a força para continuar, quem nos illumina no meio da noite escura e quem nos ajuda a encontrar o caminho quando parecemos perdidos. Mas, para experimentar essa presença, para sentir essa força, precisamos estar dispostos a ouvir, a buscar, a perguntar. Precisamos ter a coragem de enfrentar nosso medo, de questionar nossa crença e de buscar resposta para a pergunta que nos atormentam. E caminho que exige coragem, fé e perseverança, mas que também promete revelação profunda, transformação radique e uma conexão mais profunda como o nosso verdadeiro e como o mundo ao nosso redor. Se você está pronto para embarcar nessa jornada, se está preparado para questionar, para buscar e para encontrar, então este é o lugar certo para você. Convide seu amigo, compartilhe conosco e se inscreva no nosso canal para ter acesso a mes conteúdos como este, que desafiam, inspiram e transformam. Clique no botão de inscrição agora e junte-se a uma comunidade de buscador, de sonador e de crente que está determinado a viver uma vida com propósito, significado e impacto. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em uma revelação profunda, uma que tem o poder de mudar a forma como você vê o mundo, como você entende a si mesmo e como você aborda os desafios da vida. E uma revelação que não apenas inspira, mas que também desafia, que não apenas conforta, mas que também provoca. Prepare-se para ter sua mente expandida, seu coração tocado e sua alma renovada. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Fique conosco até o fim, pois a jornada que estamos prestes a embarcar é uma que você não vai querer perder. Quando a vida nos apresenta desafios e nos encontramos em meio a tempestade, e como nos sentirmos perdidos e sem saber para onde ir. Nesse momento, a oração e os salmos se tornam uma fonte inesgotável de força e refugio. E como se tivessemos ombro amigo e que podemos nos apoiar, guia que nos ajuda a navegar pela águas turbulenta. A oração não é apenas uma prática religiosa, mas ato de intimidade com Deus, momento que podemos ser nós mesmos, sem máscara ou julgamento. E nela que encontramos consolo, orientação e paz. Os salmos, por sua vez, são como diário espiritual, onde encontramos a experiência, a luta e a vitória dos que viramos de nós. São palavras que transcendem o tempo e o espaço, que falam diretamente ao nosso coração e nos lembramos de que não estamos sozinhos. Quando lemos o Salmo 23, por exemplo, e ouvimos que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, sentimos uma onda de tranquilidade e confiança. E como se Deus estivesse nos dizendo, estou aqui, estou contigo, e juntos vamos superar isso. No cotidiano, a oração e os salmos podem se tornar nosso refúgio em momento de estresse, ansiedade ou dor. Imagine que você está enfrentando dia difícil no trabalho, como prazo apertado e preço de todo os lados. Nesse momento, fechar os olhos e orar pode ser o que você precisa para se acalmar e se concentrar. Ou, imagine que você está passando por momento de perda ou luto, e a palavra do Salmo 34, que diz o Senhor está perto dos quebrantados de coração, se torna bálsamo para a sua alma. A palavra de Deus continua viva e atual porque fala a nossa necessidade mais profunda. Ela não é apenas livro de história do passado, mas guia para o presente e uma promessa para o futuro. Quando a lemos, quando a oramos, sentimos que Deus está nos falando diretamente, nos dando direção, nos confortando e nos fortalecendo. E uma experiência que transcende a palavra, que toca o coração e que transforma a vida.
Antao, nao tenamedo de se aproximar da oraçao dos salmo. El estao la para você, como amigo fiel, como guia confiavel. Permita se ser tocado pe la palavra de Deus, permita se ser fortalecido pe la oraçao. Você nao está sozinho, a uma força maior que está trabalhando a seu favor. Aprovet es refugio, es oasis no deserto, descubra a paz, a alegria a vitria que so Deus pode dar. Vamos mergular no Salmo 139, versiculo 14, que diz, ut louvare, porcus maravillamant feto, maravilla sao atua obra, amina alma o sab muito bem. Est salmo, escrito pelo rei Davi, e uma expressao de admiração e gratidão pela criação de Deus. No contexto histórico, Davi estava refletando sobre a complexidade e a beleza da criação, reconhecendo que cada ser humano é uma obra-prima de Deus. Ele estava expressando sua maravilhadiante da forma como Deus no criou, como todos nosso de tal, desde a formação do feto no ventre da mãe até a complexidade do nosso corpo e da nossa mente. Mas este versículo não é apenas uma reflexão do passado, ele fala diretamente a nossa vida hoje. Mundo onde a autoestima e a confiança são frequentemente abaladas, onde nos comparamos aos outros e nos sentimos inadequados, este versículo nos lembra de que somos maravilhosamente feito. Cada de nous est unico, comme don, talento e experiencia que ninguém metem. Somos como uma obra de arte, criado como proposito e significado. Quando no olhamos no espelho, podemos ver apenas a imperfeito, os defeitos, mas Deus no vê como uma obra-prima. Ele no vê como alguém capaz, alguém amado, alguém digno de ser amado. Este versículo é lembret de que não precisamos se comparar aos outros, não precisamos buscar validação externa para nos sentir dignos. Nossa dignidade vem de Deus, que nos criou e nos ama incondicionalmente. Então, como podemos aplicar este versículo a nossa vida? Primeiro, podemos começar a nos ver como Deus nos vê. Podemos começar a acreditar que somos maravilhosamente feitos, que somos capazes dignos de amor. Podemos começar a nos tratar como gentileza, a nos aceitar como somos, como toda a nossa imperfeição. Segundo, podemos começar a ver os outros como obra-prima de Deus. Podemos começar a tratar os outros como me respeito, me complexão e mes amor. Podemos começar a ver a beleza em cada pessoa, a ver o potencial que cada tem. Finalmente, podemos começar a viver como propósito, sabendo que somos criados para fazer algo especial. Podemos começar a descobrir nosso dom, nosso talento e nossa pexo, e usar el para fazer uma diferença no mundo. O Salmo 139, versículo 14, e convide para viver uma vida de gratidão, de admiração e de maravilha. E convide para ver o mundo e a nós mesmos como obra-prima de Deus, criada como propósito e significado. Então, vamos aceitar este convite, vamos começar a ver a beleza em nós mesmos e no outro, e vamos viver uma vida que reflita a maravilha da criação de Deus. À medida que mergulhamos nas profundezas do Salmo 139, versículo 14, uma imagem radiante se desdobra diante de nous, a tapeçaria da criação, tecida comme fio de luz sombra, de alegria e d'or. Cada de nous é uma obra-prima única, moseco de experiencia, dont e talento, cuidadosamente reunido pelo artista divino. Neste versículo, Davi nos convida a contemplar a complexidade da criação, a admirar a beleza que nos cerca e a refletir sobre o propósito que nos anima. À medida que nos aproximamos desta reflexão, podemos sentir o peso das nossa insegurança, das nossa dúvida e dos nosso medo, começando a se dissipar. A luz da compreensão começa a iluminar os cantos mais escuros da nossa alma, e a paz começa a se instalar em nosso coração. O texto sagrado nos fala de uma verdade profunda, somos amado, somos digno, somos suficiente. Não precisamos buscar fora de nós mesmos a validação que já possuímos, pois somos criados à imagem de Deus. Esta verdade é balsamo para a ferida da nossa alma, conforto para os momentos de solidão e farol que nos guia a través das tempestades da vida. À medida que refletimos sobre este versículo, podemos começar a ver o mundo como novo olhos. Podemos começar a perceber a beleza que nos rodeia, a apreciar a complexidade da criação e a admirar a sabedoria do Criador. Podemos começar a entender que cada pessoa que encontramos é uma obra-prima única, uma história que está sendo escrita, capítulo que está sendo vivido. E podemos começar a viver nossa própria história como me propósito, me significado e me pexao.
a reflexao sobre au Salmo 139, versiculo 14, et convite para entrar mundo de maravilla, mundo onda criatividad a beleza sao celebrada, onda esperanza a alegria sao compartilada. Et convite para se aproximar de Deus, para se dexar envolver pelo se amor para se sentir transformado pela sua presença. A medida que no rendemo a esta reflexao, podemos sentir que estamos sendo renovado, restaurado e revivificado. Podemos sentir que estamos sendo chamado a viver uma vida mais authentica, mais plena e mais significativa. Podemos sentir que estamos sendo convidado a compartilhar essa beleza, essa alegria e essa esperança como os outros, para que junto possamos criar mundo mais radiante, mais compassivo e mais cheio de amor. Filho, filha, usa a palavra do Senhor, pois ele fala diretamente com você. Você que está carregando fardo pesado, você que está sobrecarregado com a responsabilidade da vida, você que está lutando para encontrar seu lugar no mundo. Deus diz, vem a mim, eu te darei descanso. Ele não diz ve a algum lugar, não diz faz algo, mas sim vem a mim. E uma convocação para dexar de lado a coisa que o está oprimindo, para largar os fardo que o está esmagando e para encontrar refugio na presença de Deus. Você que está ferido, você que está machucado, você que está sofrendo. Deus diz, usu o Deus que cura, usu o Deus que restaura. Ele não é Deus distante, não é Deus que não se importa como a sua dor. Ele é Deus que se aproxima, que toca a sua ferida, que a cura como o seu amor. Você que está desanimado, você que está sem fé, você que está questionando se Deus ainda está como você. Deus diz, nunca te abandonei, nunca te deixei. Ele é Deus fiel, Deus que cumpre a sua promessa, Deus que é sempre o mesmo, on t'aime, hoje para sempre. Então, usa a palavra do Senhor, dex que ele penetre no seu coração. Dex que a libertação de Deus entre na sua vida, que a cura de Deus toque a sua ferida, que a restauração da fé de Deus renove a sua esperança. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você está sentindo que Deus está falando diretamente com você, então curta esta video e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de libertação. Se você está pronto para deixar de lado os fardo, para encontrar cura para a sua ferida e para restaurar a sua fé, então clique no botão de curtir agora e junte-se a uma comunidade de pessoas que está buscando a libertação, a cura e a restauração de Deus. Lembre-se, você não está sozinho, Deus está com você, e ele tem plano para a sua vida, plano para te dar futuro uma esperança. Usa a palavra do Senhor, dex que ele muda a sua vida para sempre. Deus, estamos aqui, diante de ti, comme coração aberto e mente receptiva. Te pedimos que nos envolva comme tu as paz, que nos cubra comme tu as proteção e que nos dê força para enfrentar os desafios da vida. No te entregamos nossa preocupação, nosso medo e nossa dúvida. Tomamos a decisão de confiar ti, de crer tu a bondade e tu a misericordia. Deus, tu es o nosso refugio, o nosso esconderijo, o nosso lugar de segurança. No te pedimos que nos proteja do mal, que nos garde dos perigos e que nos mantenha a salvo e tu a presença. No te agradecemos por tua palavra, que é lampada para nosso pé e luz para o nosso camino. No te pedimos que illumine nossa mente, que nos dê sabedoria e discernimento para tomar decisões certas e para viver de acordo com tua vontade. Deus, no te pedimos que nos dê força para perdoar, para esquecer e para seguir em frente. Que nos dê a capacidade de amar como tu amas, de servir como tu serves, de vivre como tu vives. No te entregamos nossa vida, nossa família, nosso amigo e nosso ente querido. Te pedimos que os proteja, que os garde, que os mantenha a salvo e tua presença. Deus, no te pedimos que nos dê paz, paz que nos envolva e tua presença e nos faça sentir seguros e amados. No te agradecemos por tua graça, por tua misericordia e por tua amor. No te amamos, Deus, e te adoramos. No te entregamos tudo, e te pedimos que faça de nous o que tu quiser. Amen. Deus, no te damos graça por tua fidelidade, por tua misericordia e por tua amor. Tu sempre estiveste conosco, mesmo quando não te sentimos perto. Tu sempre nos proviste, mesmo quando não tínhamos nada. Tu sempre nos guiaste, mesmo quando não sabíamos o que fazer. No te agradecemos por tua palavra, que é nossa luz no caminho,
nosa forza na fraqueza nosa esperanza na deux esperanza. No te louvamo por tua gloria, por tua majestade por tua beleza. Tu es o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. No te adoramo por quem tu et por tudo o que tu faz. Deus, no confiamo e ti para o futuro, sabendo que tu ten plano para no dar futuro uma esperança. No confiamo e tu a provisao, e tu a protesao e tu a diresao. No sabemo que tu sempre no levara ao melhor, mesmo quando nao entendemo o que está acontecendo. No te pedimo que no de sabedoria para tomar de ciso certa, força para enfrentar os desafio e coragem para seguir e front. No te agradecemo por tua presença e nossa vida, por tua paz que nos envolve por tua alegria que nos enche. No te louvamo por tua misericordia, por tua graça e por tua amor. Tu es o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. No te adoramo por tudo o que tu es e por tudo o que tu faz. Deus, no te pedimo que continue a nos guiar, a nos protéger e a nos prover. No te pedimo que continue a nos dar tua paz, tua alegria e tua esperança. No te agradecemo por tudo o que tu fizeste por no, por tudo o que tu está fazendo por no e por tudo o que tu fará por no. No te amamo, Deus, e te adoramo. No te damo graça por tua fidelidade, por tua misericordia e por tua amor. Amen. Filho, filha de Deus, usa a palavra do Senhor, pois ele fala diretamente como você. Deus não esquece você, não abandonu você e não o deixo sozinho. Ele tem plano maior para você, plano de prosperidade, de paz e de felicidade. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando, Deus está com você e está trabalhando tudo para o seu bem. Você é amado, você é valorizado e você é importante para Deus. Ele não olha para a sua fraqueza, não olha para os seu erro, mas olha para o seu coração e vê a sua disposição de seguir e front, de confiar e ele e de crer e seu plano. Deus está fazendo uma nova coisa e você, está criando algo novo e maravilhoso e sua vida. Não desista, não perca a fé, porque Deus está ao seu lado e está guiando você através das dificuldades. Ele é o seu refúgio, o seu esconderijo e o seu Salvador. Confie em Deus, confie em seu plano e confie em sua misericórdia. Você não está sozinho, você não está abandonado e você não está esquecido. Deus está com você, está ao seu lado e está trabalhando tudo para o seu bem. Agora, quero que você faça algo por mim. Quero que você comente avec deste vidéo uma frase de fé, algo que declare a sua confiança em Deus e em seu plano. Pode ser algo simple como, Deus é fiel e confio nele, ou eu sei que Deus tem plano maior para mim. O importante é que você declare a sua fé e a sua confiança em Deus. Quando você fizer isso, estará declarando ao universo que você confia em Deus e que você acredita em seu plano. Estará declarando que você não está sozinho e que Deus está ao seu lado. Então, não hesite, não tenha medo, apenas comente avec comme uma frase de fé e declare ao mundo que você confia em Deus. Deus é fiel, Deus é amoroso e Deus é misericordioso. Ele não esquece você e não o abandona. Ele está com você, está ao seu lado e está trabalhando tudo para o seu bem. Confie em Deus, confie em seu plano e confie em sua misericórdia. Você é amado, você é valorizado e você é importante para Deus. Agora, vai em frente e comente avec comme uma frase de fé. Deus está ao seu lado e está esperando por você. Eu sou filho de Deus, amado e valorizado por ele. Minha vida está nas mãos do Criador, e ele tem plano de prosperidade e paz para mim. Eu confio em Deus, e em seu plano e em sua misericórdia. Eu sou protegido pelo Senhor, que me guarda de todo mal e me mantém a salvo e em sua presença. Minha esperança está em Deus, que é a minha rocha, o meu refúgio e o meu Salvador. Eu sou forte em Deus, que me dá força para enfrentar todos os desafios e superar toda a dificuldade. Eu sou abençoado por Deus, que me dá toda a coisa necessária para viver uma vida plena e feliz. Eu sou grato por tudo o que Deus faz por mim, por tudo o que ele me dá e por tudo o que ele me permite experimentar. Eu sou vencedor em Cristo, que me deu a vitória sobre o pecado e a morte. Eu sou filho de Deus, que me ama incondicionalmente e me aceita como sou.
Usu servo de Deus, que me chama para servir amar ao sutro. Usu discipulo de Jésus, que me ensina a vive como ele vive a amar como ele amo. Usu templo do Espírito Santo, que habita mime me guia tudo o que faço. Usu nova criatura Cristo, que me de nova vida novo proposito. Usu membro do corpo de Cristo, que me una outro crant uma comunidad de amor serviço. Usu instrumento de Deus, que me usa para fazer sua vontade realizar ce plano. Usu testemunho de Deus, que me chama para testemunhar sobre a sua graça o seu amor. Usu filho de Deus, que me ama e me aceta como osu. Usu vencedor Cristo, que me de a vitria sobre o pecado e a morte. Repita essa declaração comigo, e permita que elas se tornem uma parte de você. Permita que elas se tornem a sua verdade, a sua realidade e a sua confiança. Usu. Repita a declaração acima. Usu protegido, usu amado, usu valorizado, usu forte, usu abençoado, usu grato. Usu filho de Deus, e Deus o me paix. Usu vencedor Cristo, e Cristo o me salvador. Usu servo de Deus, e Deus o me senor. Repita essa declaração comigo, e permita que elas se tornem a sua verdade. Permita que elas se tornem a sua realidade e a sua confiança. Meu amigo, irmã ou irmã, espero que você tenham sido inspirado e encorajado ao longo deste vídeo. Espero que a mensagem do Salmo 139, versículo 14, tenha se tornado uma verdade para você, uma verdade que você pode confiar e que pode guiar você sua jornada espiritual. Lembre-se, você é amado, você é valorizado e você é importante para Deus. Lembre-se, você não está sozinho, Deus está ao seu lado e está trabalhando tudo para o seu bem. Lembre-se, você é forte e Deus, que lhe dá força para enfrentar todos os desafios e superar toda a dificuldade. Lembre-se, você é vencedor Cristo, que lhe dá a vitria sobre o pecado e a morte. E lembre-se, você é filho de Deus, que é o seu pai e que o ama incondicionalmente. Eu quero que você se lembre disso sempre, especialmente no momentos difíceis, quando você se sentir triste, abatido ou desanimado. Lembre-se de que Deus está ao seu lado e que ele tem plano de prosperidade e paz para você. Lembre-se de que você é protegido pelo Senhor, que o guarda de todo mal e o mantém salvo e sua presença. E lembre-se de que você é servo de Deus, que é chamado para servir e amar ao sutro. Eu quero que você compartilhe essa mensagem com outra pessoa, que você os encoraje e os inspire a confiar Deus e a seguir frente, mesmo no momentos difíceis. Você é farol de esperança para os outros, exemplo de fé e de amor. E eu quero que você saiba que estou aqui para você, para o apoiar e o encorajar sua jornada espiritual. Obrigado por ter acompanhado este vídeo até o fim. Espero que você tenha sido inspirado e encorajado. E eu quero que você saiba que estou aqui para você, para sempre. Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é amoroso. Ele não esquece você e não o abandono. Ele está ao seu lado e está trabalhando tudo para o seu bem. Confie Deus, confie ce plano e confie sua misericórdia. Você é filho de Deus, e Deus é o seu pai. Amém.